Quantos estão animados hoje para ouvir uma palavra dos céus para a sua vida? Quantos aqui você já tem 60 ou mais de 60? Olha aí os valentes. Alguns esconderam as mãos, não tem problema, ok? Glória a Deus. A semana passada eu fiz aniversário e por isso me convocaram para essa semana. E aí sempre tem aqueles curiosos na igreja que perguntam, qual é a sua idade, né? E aí tem uma curiosa aqui na frente, 70. 70 adivinhar. Ou, né? Mas aí falaram, mas tudo isso, falei, 70 adivinhar, é isso que eu estou falando. E aí falaram, mas e aí? Fala sério, falei, 60. 60 e faz o cálculo. Eu sou de 63, ok? Então, outra coisa que aconteceu esses dias que eu achei muito interessante, nós temos uma menininha na nossa célula de 5 anos, e aí era o dia dos avós. E aí ela chegou e ela chama minha esposa de vovó Amélia. E eu falei, não me chame de avô porque eu não sou seu avô, ok? E aí um dia ela chegou, era dia dos avós, ela falou assim, feliz dia dos avós. Eu falei, eu não sei por que você está dizendo isso para mim, brincando com ela. Eu nem sou seu avô. Ela falou, sim. Eu falei, pois bem, eu nem tenho cabelo branco para ser seu avô. Ela falou para mim, falaram para mim que tu pinta. Fofoqueira, já aos 5 anos de idade. Ok, queridos, descontraindo um pouco o ambiente, mas hoje de manhã eu quero compartilhar com você, e eu quero pedir para pôr as imagens, a primeira imagem, e eu quero compartilhar com você algumas curiosidades da palavra de Deus. Algumas pessoas vão ficar indignadas, mas é uma curiosidade da palavra de Deus. Aqui nós temos Apocalipse, eu comecei a estudar a Bíblia e procurar algumas coisas na Bíblia, e João, quando ele chega na eternidade, ele só vê anciãos de cabelo branco. O cabelo branco fala da sabedoria. Eu dou uma camuflada na minha sabedoria. Mas ele só vê, e aí eu comecei a perguntar, por que João, nós tivemos o culto do Kids a semana passada, por que João não viu criança nos céus? E no céu não tem crianças. Como assim? Outra coisa que tivemos domingo passado, o culto à noite com os nossos jovens. No céu não tem adolescentes e nem jovens. Que isso? Outra coisa que fala Apocalipse é que teve silêncio no céu, então não tinha criança e nem mulher. A gente não vê a Bíblia falando assim, que estava lá no trono Maria, mãe de Jesus, estava lá no trono. A gente não vê isso na Bíblia. A gente não vê falar de mulheres na eternidade. Mas um fato interessante que João fala, ele viu lá os negros, ele viu lá os japoneses, ele viu lá os alemães, porque ele diz assim que ele viu povos de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então ele viu, quando ele viu, ele falou, poxa, lá estão os africanos, lá estão os japoneses, lá estão os alemães, lá estão os brasileiros, tudo misturado, eu e você. Mas
o que Apocalipse e o que João está ensinando sobre quando ele vê Jesus e os 24 anciãos. Ancião por quê? Eu fiz uma pesquisa aqui, a maioria dos discípulos de Jesus morreram entre 70 e 80 anos. A maioria deles, os 12. O único mais velho que durou mais um pouco foi João, que morreu aos 100 anos. Mas todos os 12 discípulos morreram entre 70 e 80 anos. E lá estão os anciãos, todos de cabelo branco. Quando eu fui pesquisar também sobre os líderes das tribos de Israel, que eles estão lá também, a maioria deles morreram com 100 e 120 anos. Aí eu pergunto, que dê as crianças, que dê os jovens, que dê as mulheres. Mas o que João estava vendo ali, o que determina a característica espiritual de um ancião? Primeiro, a experiência de vida. E deixa eu dizer algo para você aqui. O que determina uma criança, um jovem, ou um senhor, uma senhora, uma pessoa idosa, hoje é crime falar idoso, é pessoa idosa. O que determina uma pessoa idosa é a sua experiência com Deus. O que leva você a participar do mundo espiritual. Porque o criança, o adolescente, o senhor ou senhora, é apenas uma vestimenta para este mundo. Lá nós seremos seres espirituais. E uma criança, ela pode ter uma experiência com Deus. Um jovem pode ter uma experiência com Deus. E também uma pessoa adulta e idosa pode ter uma experiência com Deus. Outra coisa que determina os anciãos aqui, que João está vendo, é a sabedoria e o conhecimento. E a Bíblia diz que Deus revela a sua sabedoria e o seu conhecimento através de crianças de peito. Olha aí, Deus revela o seu conhecimento e a sua sabedoria aos jovens. E Deus hoje quer revelar a sua sabedoria e o seu conhecimento para você, que é uma pessoa da melhor idade. Só quem tem a melhor idade falou. Por que você não falou, Eliette? Ela sempre fala amém, mocinha, né? Ok? Outra coisa, o que determina a postura dos anciãos espirituais era que eles tinham autoridade. Autoridade. A Bíblia diz que nós não recebemos espírito de escravidão, mas recebemos espírito de adoção. E adoção na Bíblia não é a adoção de ser adotado. Adoção na Bíblia é espírito de capacitação para administrar as coisas espirituais. Uma criança, quando aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo, dentro dos limites racionais e emocionais dessa criança, ele capacita. Um jovem, ele capacita. Um adulto, ele capacita. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui sobre os anciãos é que no mundo do espírito, para ser um ancião, você precisa de uma experiência com Deus, você precisa de buscar sabedoria e conhecimento de Deus, e você precisa de receber essa autoridade que vem através do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Agora eu vou começar, isso só foi uma introdução, agora nós vamos entrar
como chegar a essa experiência, como chegar a esse conhecimento. Como? Vamos lá? O tema da mensagem esta manhã é: ouça o meu chamado. Quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, vamos lá? Quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, a proposta de Deus era que eles tivessem uma experiência com Deus. A proposta de Deus era que eles aprendessem toda a sabedoria. E Adão, ele conhecia sobre o assunto de botânica, ele entendia sobre astronomia, ele entendia sobre todos os assuntos. Por quê? Porque Deus se revelava a ele e trazia a ele conhecimento. E ele então tinha a habilidade e sabedoria para manifestar os seus conhecimentos. Adão e Eva, eles tinham também autoridade. Eles se expressavam através do seu andar, do seu caminhar, do seu falar, a autoridade. E aí, quando Satanás se apresenta a Jesus, ele fala: olha, toda a autoridade me foi dada. Quando é que o homem passou a autoridade da terra para o inferno? Quando ele pecou. E quando o homem pecou, ele deixou de ouvir a voz de Deus, se escondeu. Gênesis diz aqui que o homem ouviu a voz de Deus, Gênesis 3:9, que ele ouviu a voz de Deus que chamava pelo jardim. E o homem se escondeu da voz de Deus. Para que possamos ter uma experiência com Deus, para que possamos ter conhecimento de Deus, para que possamos ter autoridade, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Vamos lá? Olha o que o versículo fala. Deus nos chama. Vamos lá? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Na eternidade só tem anciãos que tiveram experiências, que adquiriram conhecimento, sabedoria e que adquiriram autoridade, porque aprenderam a ouvir a voz de Deus. Você que está aqui nessa manhã, a voz de Deus liberta. A voz de Deus nos cura, porque as minhas palavras, as palavras que eu vos falo, disse Jesus, são espírito e vida, não são palavras soltas. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva e é eficaz, ela é poderosa, ela pode penetrar o seu espírito, fazendo divisão entre alma e espírito, fazendo divisão entre pensamento e intenção do coração. Essa palavra liberta, essa palavra nos cura, e essa palavra nos leva a ter uma experiência com Deus. Esta palavra nos leva a ter conhecimento e sabedoria de Deus, e esta palavra nos dá autoridade. Quero ler com você Oséias. Olha o que Deus está falando aqui. Quando o homem pecou, ele começou a se esconder da voz de Deus. Ele não conseguia mais ouvir atentamente a voz de Deus. E olha o que a palavra de Deus diz em Oséias: quando Israel era um menino, eu o amei, e do Egito chamei. Israel, Israel. Quanto mais eu chamava, tanto mais se afastava de mim. Este é o lamento do coração de Deus. Ensinei Israel a andar
como uma mãe ensina o seu filhinho. Segurei-os em meus braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como quem tira o jugo do seu pescoço. Quanto mais Deus chamava, mais Israel se afastava do Senhor. Vamos lá? Vamos lá, pode passar. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, qual era a proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida? Para que através de Jesus nós pudéssemos novamente ouvir a voz de Deus e o chamado de Deus para as nossas vidas. Deus está te chamando nessa manhã. Deus está te chamando nessa manhã. Deus está te chamando. A palavra de Deus diz que quando ele fosse pregado na cruz, ele atrairia muitos a eles. Eu preciso entender que a Bíblia, ela é bem clara. Existe o mundo do espírito e o mundo natural. Como fazer conexão do mundo do espírito com o mundo natural? Palavra de Deus. Não tem como você conectar o mundo do espírito ao mundo da matéria, a não ser pela palavra de Deus. Vocês sabem que a nossa razão, ela é totalmente desconectada da nossa emoção. Por que no céu não tem criança? Porque a criança, ela é controlada, ela é direcionada por sua emoção. Por sua emoção. E tudo o que vai contra a emoção dessa criança, pelo fato dela ter os pais como modelo, ela se sente culpada. E é isso que a nossa emoção traz, culpa. Quando a criança passa e entra para a fase da adolescência, é algo fisiológico, físico, mental, humano. A criança, ela deixa de ser sensitiva e passa a desenvolver no cérebro do adolescente dos 10 até os 25 anos. Nessa fase de desenvolvimento, ele está aprendendo a ter um raciocínio crítico. Ele já não anda mais tanto pelas suas emoções, porque o adolescente, ele tem tantas essas dificuldades, porque ele oscila um pouco entre as suas emoções e o pensamento crítico. E aí ele passa a julgar. Por que o adolescente julga todos e todos? Todos estão errados para ele. Porque ele está aprendendo e se desenvolvendo como ser humano e aprendendo a fazer críticas e a fazer julgamento. Por isso no céu não tem criança no sentido emocional. No céu não tem essa adulto, a jovem aí que está na fase do julgamento, porque todas as nossas dores já foram resolvidas. Lá nos céus só terá aqueles que têm uma experiência com Deus, aquele que adquiriram o conhecimento e sabedoria de Deus, e aqueles que exerceram a sua autoridade através dessa palavra. Ok? Como adquirir isso? Ouvindo o chamado de Deus, ouvindo a voz de Deus. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração, mas diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, eu quero estar na sua presença. Quero conversar com você sobre algumas pessoas que ouviram esse chamado. Vamos lá? Pode passar, por favor. Já lemos isso aí, pode passar. Pode passar.
chamado de Deus, pessoas que ouviram a voz de Deus e disseram: eis-me aqui. Vamos ver, pode passar a primeira pessoa, Samuel. Olha aí, Samuel, ele tinha mais ou menos 12 anos, 12 anos, e a mãe deixou o menino Samuel no templo, servindo ao Senhor. Mas o que marcou o ministério de Samuel, o que marcou a vida de Samuel, Samuel ouviu a voz de Deus a primeira vez aos 12 anos e morreu aos 98 anos como ancião. E o que marcou a história de Samuel foi que ele estava dormindo e Deus chamou Samuel, e ele pensava que era Eli. A segunda vez Deus chamou Samuel, e Samuel correu para Eli, porque ele deitava do lado do sumo sacerdote para acender a chama do tabernáculo, não deixar a lâmpada do Senhor apagar. Ele era zeloso nesse sentido. E aí a terceira vez que ele foi até Samuel, Samuel disse e entendeu, falou assim: Deus está chamando o menino. E aí ele diz algo para Samuel muito importante. Ele diz: Samuel, quando você ouvir a voz de Deus a terceira vez, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus está falando com você a terceira vez. Levante as suas mãos e diga: fala, Senhor, que teu servo ouve. Deus está falando com você nessa manhã. Tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, de muitas formas e de muitas maneiras, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho, por Jesus. Hebreus capítulo 1. Vamos lá. Instrui o menino no caminho que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Se você ensinar os seus filhos a ouvir a voz de Deus, eles vão envelhecer na presença de Deus, na casa de Deus, servindo ao Senhor. Vamos lá? Olha aí, outro exemplo que nós temos, antes um pouquinho, né? Deus falando para Israel, lá em Deuteronômio 6:7, ele diz: olha, vocês inculcarão os teus filhos, ensina a palavra para os teus filhos, deles falarão assentado em casa, está sentado à mesa comendo, ensina a palavra para o seu filho, está andando com ele pelo shopping, pelo caminho, dando uma caminhada, ensina a palavra para ele, vai deitar ou vai se levantar, inculque, a Bíblia diz inculque, enfia na cabeça do seu filho a palavra, e ainda quando ele for velho, ele não esquecerá essa palavra, e ele então vai poder aprender a ouvir a voz de Deus. Aí nós temos o jovem Davi. Davi, ele foi ungido, ele tinha mais ou menos entre 15 e 16 anos. Um outro jovem que também Deus chamou foi José, que tinha entre 17 anos. Davi morreu aos 70 e José morreu aos 110. Mas o que nós vemos aqui, Deus também chamando o jovem. Deus chama crianças, Deus chama jovens. Vamos lá, olha o que a Bíblia diz. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a sua palavra. Você jovem, você adolescente, aprenda a ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós nos tornamos jovens mais saudáveis. Vamos lá? Aqui Timóteo, ele foi discípulo de Paulo ainda jovem, e aqui ele devia ter entre 20 e 30 anos mais ou menos, e olha o que Paulo fala para ele, que desde a sua infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus.
nós vemos aqui mais uma vez, Deus chamando, Deus chamando. E vamos agora passar para o momento em que Deus chama os da melhor idade. Vamos lá? O primeiro, Moisés. Moisés, quando ele sai do Egito, ele foge do Egito, ele tinha 40 anos. Mas aos 80 anos, Deus vem e chama Moisés. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muita gente aqui sentado, aposentado espiritualmente. Não é porque é da melhor idade não. Tem muitos jovens já sentando e aposentando espiritualmente. Deus chamou Moisés e ele tinha 80 anos. Sabe por que Deus chamou Moisés? Deus falou assim: olha, eu quero arder minha palavra no seu coração, e essa palavra não vai te consumir, muito pelo contrário, ela vai te conservar. Então não tenha medo de deixar e de receber a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. E através dessa experiência, Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado Torá, ou seja, ensinamento. Em todo tempo, nós temos que desejar aprender a ouvir a voz de Deus e a meditar na palavra de Deus. Feliz é aquele que medita na tua palavra noite e dia, pois será como ribeiros de água, será como planta plantada junto a ribeiros de água, que floresceu no momento certo, as suas folhas não murcham e ele frutifica. Se você deixa a palavra de Deus arder no seu coração, no tempo certo você floresce, no tempo certo você frutifica, porque você está plantado na presença do Senhor. Outra pessoa que Deus chamou na melhor idade, vamos lá? Abraão tinha 75 anos. Moisés, ele ouviu a primeira vez a voz de Deus a 80 e morreu com 120. Agora nós vemos Abraão Deus chama com 75 anos. E por que é que Deus começou a implantar o seu reino em Israel através desses anciãos? Porque eu disse para você que na Bíblia ancião é aquele que tem uma experiência, é aquele que tem conhecimento e sabedoria, e aquele que tem autoridade. Se você tem experiência com Deus, se você tem conhecimento e sabedoria, e se você tem autoridade, espiritualmente você é um ancião. Então você está apto a participar do reino de Deus, porque lá nós seremos seres espirituais, não é verdade? Certa vez tentaram fazer uma pegadinha com Jesus. Ele falou: tinha uma mulher que casou com 7 irmãos, porque a lei na época era assim: o irmão não deu filho, casa com o cunhado, não deu filho, vai casando até constituir herdeiro para aquela família. E aí eles chegaram com essa pegadinha para Jesus. Falou assim: ok, uma mulher casou com 7 irmãos, casou com um, não deu filho, casou com o outro, não deu filho, e foi assim. E na eternidade, de quem ela vai ser esposa? Jesus falou: lá no céu não tem mulher e não tem casamento, todos serão como os anjos, seres espirituais. Seres espirituais. Aí Deus chama Abraão. O que Deus nos ensina através da história de Abraão? A importância de andarmos pela fé. Fé. A fé emuná, que nós já falamos, que é aquela fé em que você tem uma promessa, você se agarra nessa promessa para não se afundar. Essa é a fé emuná. E também na fé bitachon, que é aquele momento que você não tem promessa,
mas você sabe em quem você tem crido, e você sabe que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Há momentos de fé que eu tenho uma palavra de Deus, tenho uma promessa, e há momentos que você não vai ter promessas de Deus, mas nós andamos na confiança de quem nós temos crido. Vamos lá, outro exemplo, Caleb. Aqui pintaram o cabelo de Caleb. Caleb, ele entra na terra prometida, ele tinha 40 anos, e quando ele tinha 85 anos, Josué falou assim: olha, tem uma terra ainda para conquistar. Ele falou assim: estou dentro. Com 85 anos, eu tenho a mesma sede por conquista quando eu tinha 40 anos. Se eu tinha 40 anos, conquistei, hoje aos 85 anos também eu vou conquistar. Não aposente na fé, não aposente na fé, não aposente na fé, aposente só com seu salário, com o seu bônus lá, mas no sentido espiritual, não aposente na fé, tenha sede de conquistas, de conquistas. O que marcou Josué a 85 anos era que ele não perdeu o desejo de conquistar. Eu estava conversando com o pastor Rafael da Palavra Domingo, Deus mexeu muito comigo, domingo à noite, ele falando sobre o desafio que Deus tinha dado para Paulo, e Paulo enfrentou as serpentes, enfrentou os naufrágios, e não perdeu o seu desafio. Aquilo eu tinha orado à tarde, e falei: Deus, por que muitas vezes a gente perde o desafio, aquela sede que a gente tem quando é novo convertido, a gente vai envelhecendo, e eu só tenho 45 anos que eu aceitei Jesus, foi esses dias, e aí eu estava falando, por quê? E com a palavra domingo passado, quando vem o naufrágio, quando vem serpentes, você não perde o propósito. Assim foi com Caleb, a 85 anos, ele falou: eu sei do meu propósito, eu sei, eu ainda vou conquistar. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã, Deus te chamou aqui para dizer que essa força de conquista está aí dentro de você ainda, e essa força não pode morrer. Para encerrarmos, vamos lá? O pastor Rafael está ali para mim dizendo assim: ó, seu tempo acabou. Para encerrarmos, aqui nós temos, chega Jesus, a promessa tão esperada, e aí vai Maria com José colocar Jesus no templo, e quem estava lá? Ana com 84 anos, e Simeão com 80 anos. Quando eles veem o Messias, eles falam: Deus, agora eu posso descansar, porque eu vi a sua promessa. Mas aonde eles estavam? Orando na casa de Deus. Deixa eu dizer para você, olha aqui, Ana ficou viuvinha lá com 20 anos, ficou viúva com 20 anos, ela chorou um pouco a perda do marido, ela falou: você quer saber do negócio? Vou servir a Deus. E estava lá com 84 anos, orando, profetizando. Nós temos aí as nossas irmãs da intercessão, as nossas Anas, né? Orando para que a promessa de Deus se cumpra. Deixa eu dizer uma coisa para você, o desafio de Deus é que passe o tempo que for, o seu lugar é na casa de Deus, orando e esperando a grande promessa. Fica em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Fica em pé no seu lugar. Quantos recebem essa palavra de Deus para a sua vida? Mas deixa eu dizer algo para você. Às vezes eu terminamos um culto, e vem uns irmãos que nos ama, que nos valoriza e diz: poxa, a palavra falou muito comigo. Aí chega na outra semana, eu falo: o que Deus falou com você na semana passada, se Ele falou tanto? Ah, esqueci.
Falei, então leva seu caderno. Eu levo o meu caderno. Hoje eu ganhei um caderninho novo. Eu falei, glória. Por quê? Porque escreve. Porque a gente esquece. Eu anoto todas as palavras. Desde que eu era novo convertido, eu anoto. Eu tenho lá pilhas e pilhas de caderno. Um dia um irmão viu aqueles meu caderno, falou assim, poxa, quando você morrer, deixa de herança para mim. Eu falei, cara, eu vou demorar. Se quiser tirar xerox, pode tirar xerox. Eu vou demorar para deixar meus cadernos. Anote, sabe por quê? Porque muitas coisas Deus vai falar com você, aí você vai chegar em casa e Ele vai continuar falando, porque Ele está te chamando. Se hoje ouvides a sua voz, não endureça o seu coração. Ah, mas eu não tenho caderno. Ok, anota no celular, mas leia, porque Ele está falando contigo. Amém? Põe a mão em seu coração. Eu quero orar com você nessa manhã. Qual é o propósito dessa palavra nessa manhã? Deus está te chamando. Não importa a sua idade. Se você é criança, se você é jovem, ou se você já está na melhor idade, começa a dizer, Deus, eu quero investir os meus dias na Tua presença. Hoje eu ouço a Sua voz. Vamos adorar o Senhor e eu quero orar com você, para nós encerrarmos este momento, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Toma-me, e aleluia. rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. As minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Sou teu e Tu és meu. Aleluia, levante as suas mãos e profetize isso. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu. Quero chamar a equipe dos 60 mais, os irmãos que nos ajudaram aqui, os irmãos, os nossos 60 mais que nos ajudaram aqui para o culto. Pastora Miriam e a sua equipe. Pode vir aqui. Isso, cadê, pastor? Cadê? Pode vir também. Você que tem mais de 60, eu quero abençoar você, para que você possa gastar a sua vida
no reino. Você que tem mais de 60, só os privilegiados mais de 60, pode vir, pode vir, pode vir. Aleluia, amém. Só os que assumiram os seus 60, pode vir, ok, estenda as mãos para cá. Aleluia. Deixa eu dizer para vocês, Deus está derramando para vocês hoje, sobre a vida de vocês, uma unção de experiência, uma unção de sabedoria, uma unção de conhecimento dos céus. Levante as suas mãos, igreja. Pai, nós te damos graças pelos anciãos da tua casa. Declaramos, Deus, que sobre eles nessa manhã repousa uma unção de experiências profundas contigo. A tua palavra arde no coração deles, ó Deus, no coração deles, Senhor, a fé viva no coração dos teus filhos. Nessa manhã, Senhor, há um desejo de conquista, as conquistas do Senhor para a vida deles. Deixa eu dizer algo para você, a sua vida não acabou, o tempo de Deus não parou para você. Há novas conquistas de Deus para a sua vida, em o nome de Jesus. A igreja, levante as suas mãos, Pai, em nome de Jesus, declare isso. Ó Deus, eu estou aqui, declare isso. Aleluia. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Eis-me aqui, rendido estou. Aleluia. Amém. Diz que a irmã está fazendo 87 hoje. Hoje? Ei, glória. É isso mesmo. Parabéns. Dê um abraço nelas aqui. 87 anos. Oh, glória. É? Forte, né? Aleluia. Glória a Deus. Levante as suas mãos. Diga: assim, amanhã nós teremos um culto. Estará conosco aqui o nosso bispo Rodovalho. Você está proibido ficar em casa. Venha receber uma palavra do nosso profeta. Amém? Amanhã, segunda-feira, 31, à noite, o nosso bispo estará aqui no nosso culto. Levante as suas mãos, quero te abençoar. Diga: eu recebo nessa noite, nessa manhã, a unção da experiência, a unção da sabedoria e do conhecimento, a unção da autoridade. Pai, em nome de Jesus, você que é ancião, vira as suas mãos para lá, abençoa a igreja, Pai, nós recebemos, em nome de Jesus, experiências dos céus, conhecimento e sabedoria dos céus nessa manhã, e recebemos acima de tudo autoridade, em nome de Jesus, porque você recebeu essa bênção sobre sua vida. Como é que vai ser a sua semana? Sobrenatural. Deus te abençoe.